Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 73 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Boa tarde, Kierkegaard. Boa tarde, tudo bem? Eu sempre brinco que a gente sempre batalha muito para as pessoas virem para o nosso programa. Mas esse realmente... esse foi um parto, né? Quase 9 meses. Esse eu vou te falar que não, mas foi vale difícil, a pena, viu? Pessoal, eu gostaria de convidá-lo aqui para falar. É o José Tomé, CEO da Agritech Garage. É um dos percussores aqui do ecossistema de tecnologia voltado ao agronegócio. Tomé, muito obrigado por estar com a gente aqui. Acho que a gente já comentou aqui, é um prazer inenarrável estar com você aqui depois de 9 meses, né? Nasceu? Obrigado pelo convite, gente. Obrigado pela resiliência. Valeu. Isso é importante, né? E vai valer a pena, com certeza, pessoal. Tomé, antes da gente entrar aqui na Agritech Garage, qual é o ecossistema, do que ele é formado e tal, queria perguntar, cara, quem é o Tomé? Como que chegou aqui como CEO da Agritech Garage, um dos percussores da parte de tecnologia ao agronegócio, fomentando a interação e a conexão entre os corporates e as startups que estavam nascendo? Bom, muito legal aí. Tô pensando aqui, se faço tem que fazer um short, né? Porque senão não vai caber os 45 minutos só nessa pergunta, começando, né? Que você não é zolquiano, né? Não é agrônomo, acho que isso é importante. É isso aí. Às vezes as pessoas acham que eu sou exaquiano, sou agrônomo, mas não. Eu sou engenheiro químico de formação, né? Sou de Recife. E comecei o agro, assim, minha carreira no agro, no Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba. Foi assim que eu saí de Recife e fui para Piracicaba. E foi o início ali da minha interação com agro no setor de cana-de-açúcar, né? Sucro energético, bioenergético. E eu comecei no P&D, né? Eu sempre fui um cara muito conectado à pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? 3 iniciações científicas durante a graduação, depois fui mestrado. Fiquei 9 anos num projeto de P&D bem desafiador, bem interessante, uma tecnologia que hoje o Brasil domina, que é o etanol de segunda geração. E foi ali, eu estava na bancada desenvolvendo o projeto e como eu sempre gostei de gestão, fiquei me perguntando como é que a gente poderia acelerar aquele P&D que a gente estava desenvolvendo ali, né? E aí foi quando eu me deparei com o tema de inovação aberta, isso era por volta de 2010, tá? Eu falei, poxa, isso aqui é muito interessante para acelerar o P&D, acelerar a inovação, acho que é o futuro. Mas naquele momento o mercado não estava, a indústria não estava muito propícia a falar de inovação aberta, não tinha um entendimento correto do que se era, né? Tipo, como assim fazer, abrir? Não é exatamente isso. Até que eu comecei a identificar isso como uma oportunidade para empreender, né? Então, foi quando eu saí do CTC, encurtando um pouquinho a história, para empreender com esse tema, levando esse tema para o mercado, né? E ali a gente passou por uma plataforma digital muito nichada, porque o foco era em biorefinarias. Depois a gente foi para um ambiente de coworking. Naquela época também coworking estava começando, ninguém entendia direito o que era coworking, mas já foi ali o primeiro coworking focado no agro no Brasil. E a gente sempre teve essa pegada de promover comunidade para resolver desafios tecnológicos. E assim, toda essa jornada para de fato começar o Agritech Garage em 2017, eu falo que foi ali um MBA na prática, né? Tipo, a gente investiu o nosso dinheiro. Aprende fazendo, né? Aprender fazendo e convivendo muito na pele do empreendedor, né? Eu lembro que nessa época da nossa primeira startup, que era a plataforma virtual para promoção de inovação aberta, eu participei muito do ecossistema da Unicamp, né? Na época, um ecossistema muito interessante, que existia ali os fundos de ex-alunos, eles mapeavam as filhas da Unicamp, tinha desafio de inovação para alunos da Unicamp, tinha uma série de atividades ali, um ecossistema bem vivo. Aprendi muito nessa pele do empreendedor, né? Mas sempre
sempre olhando o negócio que a gente iria criar, e estávamos tentando na época, era como é que a gente ajuda corporates a fazer inovação aberta, ajuda dessa forma também o empreendedor a ter sucesso. Qual era o nome desse? Tinha uma plataforma, você disse? A plataforma chamava Biorefinaria Brasil, tá. né? Se a gente fuçar bastante na internet, aí vai encontrar uns vídeos daqueles que você olha assim e fala, nossa, como assim, né? Não poderia dar certo, né? Tosco. Mas o modelo de negócios era cobrar das empresas para eles aprenderem sobre inovação aberta. O modelo era desafios tecnológicos. Né? Legal. A gente teve um grande aprendizado, todo empreendedor termina em algum momento ali... comete esse erro de você ter um monte de ideias, né? E quando a gente foi desenvolver o nosso software, a gente queria fazer um one-stop shop digital, plataforma com features, tudo que poderia imaginar. Né? E essa turma que estava com a gente na época desenvolvendo, já tinha trabalhado bastante com startups. A gente começou a entender aquele conceito do Lean Startup, na época era relativamente novo. E naquele dia eles falaram assim, olha, esquece tudo isso aqui que você está imaginando. Você vai gastar um tempo, um dinheiro que você não tem para descobrir que não é isso que você precisa. Então, se você pudesse começar amanhã, uma dessas atividades que está aqui nessa grande plataforma, nesse grande sonho. E aí a gente decidiu naquele momento ali bem rápido fazer, então vamos focar em desafios tecnológicos. Tá. Basicamente replicar o modelo americano que já fazia isso, para o Brasil mais nichado, né? Então era uma plataforma para desafios tecnológicos abertos na internet, focada em biorefinaria, chamava Biorefinaria Brasil. Tá. E ali a gente começou a conversar com as empresas para entender que elas poderiam postar os seus desafios. A gente chegou a financiar um primeiro desafio do nosso próprio bolso para... Porque também tem uma pegada, tem uma pegada de marketplace no sentido, tem que ter os dois lá, tem que ter os solvers, liquidez, né? E tem que ter o proponente ali, né? A gente falou, se o proponente tá difícil, vamos estimular o solver para mostrar que funciona. Aí a gente foi e fez um desafio. Mas tinha startups nesse época tão focado, nichado até hoje, né? Até hoje. E realmente teve um maior número de soluções vindo de universidades. Então. Esse foi um ponto de virada mais na frente, né, para depois o Agitec Garage tracionar e o conceito de inovação aberta tracionar no agro, porque realmente, se você pega 2008, 2010, 2012, todo mundo que estava de alguma forma tentando praticar inovação aberta, mesmo que não usasse esse nome, estava buscando soluções nas universidades. E a gente sabe que quando a gente olha do ponto de vista de empresa, tem um time e etc. Quando começou todo esse movimento de empreendedorismo no Brasil, startups, aí a gente falou, inovação aberta, tem as startups, aí teve um fit muito grande, porque as empresas grandes falaram, bom, esse cara fala a minha língua, ele tem um produto, ele está com um cliente, ele é ágil, ele é o que eu preciso. E aí, de fato, começou -se a valorizar a inovação aberta. Foi um passo importante. Hoje, muita gente olha e fala assim, inovação aberta, pensa nas startups. E aí a gente começa, bom, não é só startup, mas esse acho que foi uma diferencial do Agitec Garage desde o começo, que sempre focou muito mais no corporate. E tem muitos hubs que pensam, o startup, mas não é o startup. Acho que tem que começar com corporate. Depois os startups eles vêm, né? O corporate para sustentar o modelo, business, né? O modelo, você realmente senão... conseguir ter tração, criar algo relevante que pare em pé, né? E que de uma... Anyway, com isso a gente gera valor para o empreendedor, fomenta para que eles tenham sucesso. Mas a gente pensou muito sobre isso, né? Então... Passado o Agitec Garage, a Biorefinaria Brasil, que foi a plataforma. O nosso raciocínio foi que a gente estava com dificuldade de engajar naquela época as pessoas no 100% digital, né? E aí a gente falou, tá surgindo um negócio legal aqui, que são esses ambientes de cowork. E a gente acompanhou toda a indústria de cowork no Brasil. A gente participou, eu lembro, um encontro bem icônico, assim, que foi... O primeiro encontro de donos de coworks do Brasil em São Paulo, tinha 30 pessoas. Muito legal. A turma do Cubo, legal. Da Plug, etc. Mas quando foi isso? Qual ano? Isso foi 2013. Caramba. 2013. Porque aí a plataforma não estava tracionando, de 2011 a 2013. Aí a gente falou assim, poxa, tem esse negócio desse cowork aqui, ambiente de inovação. O WeWork já estava aqui? Ainda não. Não, né? Ainda não. E aí a gente falou assim, se a gente está tentando criar uma comunidade virtual, se a gente reunir presencialmente, tendo ali um
um hub, mas seria o coworking, isso vai criar laços mais fortes, ambiente de confiança. Então, esse foi o nosso raciocínio. A gente falou, isso aqui vai alavancar a primeira ideia, né? Eu falo que assim, a gente nunca quebrou a empresa. Eu falo assim, nunca quebrei uma empresa, porque na verdade a gente nunca chegou nesse estágio de considerar uma empresa, né? A gente tava ali sempre aprendendo, pivotando, conectando uma coisa. Eu lembro de uma palavra que a gente usou, que aí depois que a gente montou o coworking, falou, não, tá bom, então o coworking vai ter sinergia com isso que a gente tá fazendo. Então, pensa que a gente desde o início olhava o coworking muito como uma plataforma de inovação e nada de real estate, né? Essa pegada. E aí a gente começou e falou, poxa, o investimento no coworking, por ter essa questão do hardware, né? É maior. Eu lembro que eu falei para Adriana, minha esposa, que foi co-founder nessa época, liderou todo esse processo, boa parte desse processo. Eu falei, pô, vamos hibernar a Biorefinaria Brasil, vamos focar nisso aqui, porque pô, aqui tem mais investimento, a gente precisa priorizar. Ficamos ali com o coworking 2 anos, também ninguém entendia o que era coworking, é uma mudança cultural gigante, né? Mas aí foi interessante. Eu lembro que nessa época, 2015, lançaram o Cubo aqui em São Paulo. E o Cubo inicialmente chamava Cubo Coworking, né? E aí as pessoas aqui começaram a entender o coworking como uma mídia de inovação. Teve muito isso no início, né? Quem tinha coworking se preocupava na conexão e tal. Depois a indústria começou a crescer, ter escala, virar mais uma pegada de real estate. E aí a nossa essência falou, não é coworking, né? É outra coisa. O Cubo também falou, não é coworking. E aí deixou de chamar coworking. Mas aí, em 2016, então, estando no coworking, e aí, 2 anos depois, foi curioso porque no primeiro ano, no primeiro mês que a gente lançou o coworking, a gente pesquisou em Piracicaba, não tinha nenhum coworking. E quando a gente lançou em agosto de 2013, no mesmo mês lançaram outros 2. Sempre assim, falou assim, vamos chamar... Do lado, não? Quase muito perto, né? E a gente Cidade pequena, cara. Poxa, vamos chamar essa turma aí pra conversar, como assim e tal. E 1 ano depois os 2 existiram, né? E os 2 eram o único que... Os 2 tinham... O imóvel era proprietário. O nosso era alugado, né? Então você tinha... E a gente, resiliente ali... Falou, cara, vamos manter esse negócio... E o foco deles era agro também? Não era agro. Então a gente foi o primeiro... Na época, um dos primeiros do Brasil a ter alguma temática, uma verticalização, e sem dúvida alguma o primeiro do agro. E aí foi com isso. Ok, persistência, resiliência. Pô, a gente desenvolve um relacionamento bacana, estamos criando uma comunidade, vamos investir, uma hora vai dar certo. A gente começou a amadurecer o que é o modelo, então ter essas camadas de serviços, né, para além do ambiente. E aí, como a nossa essência de inovação sempre está ligado com isso. E em 2016 começou a acontecer um movimento muito interessante de fundos e aceleradoras procurarem a gente, né? Então eu lembro de conversas que a gente teve com aceleradoras de Campinas, falou, olha, a gente quer fazer uma aceleradora focada em agro. E vocês estão aí né, com o coworking do agro, do lado da Exalc, em Piracicaba. Fundos também, eu lembro, o fundo procurou a gente, pô, a gente está querendo montar um fundo de agro e tal. E nessa época a gente estava ali muito próximo da Exalc. Lembra aquela minha primeira startup também tinha sido incubada na Exalc, a gente tinha um relacionamento muito bom com a Exalc Tech. E num determinado momento a gente se parou e falou assim, gente, a turma está vindo para Piracicaba querendo montar estruturas e organizações verticalizadas para agro, entendendo que o agro é o Vale do Silício do agro, né? Piracicaba é o Vale do Silício do agro. Foi daí que surgiu aquele movimento lá do Vale do Piracicaba, né? A Exalc puxou muito isso. Sim. E foi muito bacana, assim, teve uma atenção para Piracicaba, esse movimento começou a crescer, a gente fez lá os primeiros RPA dos empreendedores do Vale, até que nessa de tentar organizar o ecossistema, então todo mundo começou a se perguntar, né, qual é o seu papel de cada um? Realmente a gente precisa de um acelerador aqui? É isso que eu preciso? Precisa de um fundo? Qual pode ser o papel da Exalc? Né? Exalc vai ser a Stanford do Vale do Silício do Agro. E a gente tinha muito bem definido, cara, nosso papel é ajudar o corporate a fazer o Pre-Innovation e assim ajudar os empreendedores. Mas antes de fazer isso, a gente falou assim, vamos ter certeza como é que a gente pode ajudar o empreendedor e vamos entender que tamanho de ecossistema que a gente está falando. Então a gente chamou a Exalc e a gente junto com a Exalc fez o primeiro censo brasileiro de startups do agronegócio em 2016. Né? Caramba. Em 2016. Tinha 98 startups mapeadas no Brasil.
desse censo. Bom, hein? Mas você apresentou isso ou foi o segundo ano que apresentou lá no Corporate Venture Capital, aquele evento lá? Ali a gente apresentou, mas ali eu acredito que já era a segunda edição. Tá né? A gente fez em 2018, a gente repetiu. Tá. Foi um movimento super bacana pra gente, deu uma visibilidade grande e foi curioso, porque nessa época a gente ainda estava com... A gente já tinha reposicionado o coworking, porque o coworking nasceu como Canatech Coworking. E a gente entendendo todo esse movimento de agro e tal, a gente falou, isso aqui tá nichado, é o mesmo erro da primeira empresa, vamos ampliar. Então a gente posicionou como a GTech Coworking, já tinha esse posicionamento. Mas em 2016, eu estava muito imerso, e aí foi quando a gente falou, não vai ser o GTech Coworking, vamos criar o GTech Garage. E mesmo sem... Foi daí que a gente falou, mas o que pode ser isso, né? Então, vamos fazer o censo para entender o que pode ser. Tinha o BNDES Garage na época. Quem veio primeiro? Você? O GTech Garage veio primeiro. Acho que de Garage no primeiro, assim, desse conceito, a gente foi um dos primeiros. Já tinha nos Estados Unidos o Microsoft Garage, alguns conceitos. Mas a inspiração veio de um artigo de Harvard, que o título é Corporate Garage, né? Falando o novo imperativo para inovação e tal. E a gente falou, é isso aqui, né? Open Innovation, as garagens têm esse sentido de inovação. E o que a gente fez foi tirar o corporate, colocar o AGTech, o GTech Garage, mas ter o conceito de multi-stakeholder para corporate. E a gente fez o censo, mesmo quando a gente estava pesquisando sobre qual seria o modelo e tentando entender melhor o ecossistema, mas o censo já foi publicado com a marca do GTech Garage junto. Então, naquele tempo, a gente já falava da GTech Garage, e já... as pessoas, o que vai ser isso? A gente falou, não, espera que a gente está fazendo o censo, estamos entendendo. Tava no NPI ainda, fazendo... Tava ali num processo de descoberta gigantesco. Nos primeiros anos, como que isso se paga? De onde estava vindo a maior receita aí? Tudo bootstrap, tudo de economia, fundos de garantia, economia, tudo que a gente podia juntar. Ainda bem que estava junto com a Adriana, né? Tava com a esposa, 100% no barco, 100% alinhada. Mas é isso, a gente via nossos amigos... comprando casa, querendo comprar um terreno para construir, a gente falava, olhava para um lado, olhava para o outro, tava tudo nas ideias, né? Falou, estamos torrando isso aí. O coworking não se paga, né? Na verdade, depende só disso. É um negócio difícil, né? De escala. Na época o nosso não tinha escala, e daí que a gente sabia que não ia ser coworking, né? Mas tem um momento ali que assim, a gente já começava a tirar alguma receita que dava para ter uma segurança mínima, mas não pagava as contas. E quando eu entrei no barco direto, porque todo esse movimento da Adriana foi na frente, né? Em 2016 é que eu vim realmente 100% do meu tempo para bolar o GTech Garage. Nesse momento eu falei, a gente tem um ano para fazer isso aqui dar certo, senão alguma outra coisa vai ter que acontecer, né? E deu certo, tinha um ano... Mas tinha receita de corporate nessa época? Não, desafio, era nada startups assim, ali do cowork, alguma coisa... cara, tinha até um personal web a gente inventou de fazer e tinha cliente lá para contribuir, né? Então a gente foi dando o nosso jeito. Nada melhor do que uma cenourinha atrás, né? Para resolver as coisas. Tem que... A gente arriscou bastante, olhando para trás assim, eu não teria feito o que eu fiz, entendeu? Mas na época... empolgada, né? Empolgação. Mas você tá com a ideia na cabeça, cara, começou a tentar e foi, né? Você vai descobrindo, né? Vai descobrindo. É que é na dor, né? É na dor, né? Olhando para trás, é um processo super natural. É difícil você fazer e chegar sem passar por isso. Fundamental. As pessoas olham o GTech Garage de 2017 a hoje e falam assim, nossa, foi muito rápido. Mas na verdade tem uma história aí de 2010, né? E importante, sem ela a gente não teria feito, né? Mas óbvio, houve um risco que a gente teve que assumir, mas enfim, a gente fazia o que estava gostando e empreendendo, e você não vai percebendo, tem as coisas vão dando certo e a gente vai evoluindo. E até aí, a gente nem falou do Marcelo, que foi o co-founder do GTech Garage também, né? Então, aí teve um momento Ele entrou em 2017? Ele entrou em 2017. Então, todo esse movimento do Vale do Piracicaba, onde a gente fez o censo, ele sempre empreendeu, estava muito próximo do cowork, a empresa dele. E aí a gente se conheceu por esse movimento, né? Falou, gosto dessa ideia, gosto de fomentar, estou empreendendo aqui há um tempão. Cara, quem que criou isso? Quem que tá por trás disso? A gente se conheceu. E aí foi quando eu falei para ele, estou fazendo algo novo.
E aí ele tinha uma expertise e um know-how, assim, muito complementar, né? Uma maturidade de business. É um cara super inteligente e tal. Complementou muito, a gente ajudou, foi fundamental. E aí foi quando eu cheguei pra ele e falou, tem um negócio novo. Que negócio novo é esse? Eu falei, cara, eu acho que tô achando que pode ser um negócio de um venture building, né? Caraca, tal, o que é isso, né? E aí a gente se aprofundou um pouco e viajamos, fomos pro Vale do Silício, fizemos o nosso dever de casa, benchmark. Tem muita história engraçada aí por trás para outro momento. Foi onde a gente se conheceu em St. Louis. Em St. Louis, numa daquelas viagens, né? Exatamente. 2017, 2018, eu não lembro. Putz, tem... Você estava com um grupo de corporates, né? De executivos. Então, a GTEC Gari, fizemos nosso dever de casa, pesquisamos um monte, voltamos pro Brasil, conversamos com o empreendedor, ele falou, não vai ser Venture Building, não. Até aí o Marcelo ainda estava... né? E aí quando a gente voltou, ele falou, não vamos fazer isso, porque aí é que tá a questão de time, né? Eu acho que hoje esse movimento de Venture Building, ele vai acontecer, tá começando a acontecer, mas naquela época tava igual inovação aberta em 2011, então... Acertar o time, conversando e pôr o pé no chão foi fundamental, né? A gente deu um passo para trás e falou assim, não, que Venture Building agora, cara, né? Vai queimar mais, cara. E aí a gente, vai passar mais quantos anos, né? E aí a gente falou assim, cara, vamos fazer um negócio aqui, ó, primeiro passo para um corporate, primeiro degrauzinho, como é que ele se conecta, o que é que ele precisa entender, com quem ele precisa conversar, com a inteligência que a gente gerou sobre as startups. Então, a gente nasceu como um hub de inteligência e conexão, focada no agro. Fizemos um evento no Cuba, aqui em São Paulo, com 60 empresas convidadas, mostrando literalmente ali o PPT do que seria o GTEC Garage, né? Então, ali foi o day one de to be proved pelo mercado, e dali saíram os primeiros corporate clientes, a gente começou a ter algumas atividades. E o conceito ainda era assim, não existia o hub físico, a gente tinha o coworking, que era um suporte para isso tudo. Sim. Mas as startups a gente levava para dentro das empresas, né? Até que 2017... E era desafio também? Também desafios de startups. Às vezes até mesmo sem desafio, mas olha o que está acontecendo, olha o potencial dessas startups fazer negócio junto com vocês, para provocar. Naquele momento a gente começava a olhar... contratos, NDAs, será que isso é necessário? Como é que isso pode ser feito de uma forma melhor com a startup? Uma série de coisas. Até que, em 2018, as empresas começaram a se perguntar, vou precisar criar um hub físico? Né? A gente começou a observar várias movimentações. A gente já tinha ali uns 10 corporates trabalhando legal. Com a gente. E aí foi quando a gente chegou para ele e falou, se todo mundo for fazer hub físico, vai ficar um monte de hub pulverizado. Esse negócio é um desafio tremendo de você criar um ambiente que seja natural para a startup, né? Às vezes você cria um hub físico de uma única empresa, como é que você justifica daquilo ser a casa da startup, né? Da forma como a gente criou, é natural. E até falo, cara, as garagens de hoje são essa aqui, ó. O conceito de garagem é aquele que a gente conheceu, mas não é mais aquilo. Se o empreendedor tiver numa garagem da casa dele isolado, não adianta, ele não tem competitividade, entendeu? Então ele vai para essas garagens que são esse ambiente aí plural, né? Tem empresa A, B ou C, ele faz negócio com A, com B ou com C. Ao mesmo tempo ele conversa com o investidor, ele fala com o cliente, ele está num ambiente de muito estímulo, né? Então foi quando a gente trouxe esses inputs e falou, vamos fazer multi-stakeholder. Então em 2019 casou também com a ambição da Água Santa levar um projeto diferenciado para o bairro dentro do Parque Tecnológico. E aí foi lançado o GTEC Garage como ele é hoje em 2019. E para encurtar a história, já não encurtando tanto, foi isso. E o timing foi ótimo também, né? E o timing foi perfeito, Não, mas depois veio a pandemia. Então, esse foi um grande desafio, né? Verdade, você lembrou da pandemia. Porque eu lembro, vocês tinham aqui, mas ele tá, não, mas esse foi interessante. Foi pode falar, um teste, mais um teste de resiliência, né? Mas de certa forma, cara, é incrível, né? Mas foi perfeito pra gente no sentido de que lembra que a gente começou online? E a gente criou o hub numa necessidade que, pode fazer sentido, mas de uma forma diferente, criamos. Aí veio a pandemia. A gente rapidamente colocamos todo mundo no online e continuamos online. Sim. E a gente dobrou no pandemia. Dobrou o número de corporates,
dobrou o número de time, fizemos um monte de coisa. Virou virtual, então foi natural e foi mais fácil escalar porque você podia ter um alcance maior. Quebrou algumas barreiras, né? Quebrou fronteiras. Quebrou fronteiras. E acho que teve um despertar, porque a pandemia fez com que as empresas olhassem para o protocolo interno delas e falassem assim, eu tenho que reinventar isso. Porque como que eu vou continuar atendendo o produtor lá no campo se eu não consigo ir no campo? Exatamente. Então o cara tem que olhar para dentro e falar assim, pô, será que não tem alguma startup que vai resolver essa problemática para mim? Perfeito. Então acho que a pandemia ela aflorou esse potencial de colaboração mundo virtual, né? Exatamente. Essa colaboração ela foi aguçada. O pessoal falou, cara, o agro sempre foi um produto que você tem que estar com o pé no chão, ir lá no campo, olho no olho. E a pandemia fez com que a gente tivesse que se reinventar. E esse se reinventar leva muito para corporate, falar assim, cara, como que eu vou me reinventar dentro dessa estrutura engessada, lenta? Eu preciso ter agilidade, eu preciso ter conexão e ao mesmo tempo eu fico aqui olhando para dentro de casa. Então acho que por isso que ele falou que dobrou. Foi um despertar, na verdade, né? Exatamente. A gente chegou, inclusive, durante a pandemia a fazer desafios para entender como as startups estavam se relacionando com o produtor nesse ambiente. E até hoje a gente atende grupo de produtores do Vale do São Francisco de forma virtual, né? Então, essa acessibilidade deles, fazer uma reunião, entender uma tecnologia, entender uma startup, ampliou muito as nossas fronteiras, né? E ainda teve o fato que ficamos 1 ano e meio sem ninguém pensar em abrir hub, né? Porque na cabeça de muita gente não faria sentido, né? Exatamente. A gente cresceu, quando a gente voltou, a gente já tinha uma certa dominância ali, uma relevância, né? Então foi, olhando de retrospectiva, foi maravilhoso. Foi um susto, mas depois... Não, é perfeito, porque o despertar na tecnologia, o despertar desses grandes corpos só vem na pancada, né? Então a pancada ajuda para essa resolução. E mesmo do tipo do ponto de vista de ambiente hoje, está sendo bem procurado, porque volta essa questão de, o presencial em certo grau é importante, principalmente para trabalhos criativos, para ser provocado, e aí você tem o hub como um ambiente que não é um escritório comum, que você não vai lá só para trabalhar, mas você vai lá para se relacionar, para aprender. Então, continua fazendo muito sentido, né? Até que agora a gente vamos anunciar aí praticamente dobrar o espaço do hub, né? O que eu tenho falado ultimamente é que conexão e conhecimento andam juntos. Então, acho que a gente vê que ficar distante é ruim. A gente mesmo optou por fazer os podcasts presencialmente porque gera um engajamento melhor, que a gente tem uma conexão com a pessoa. Então, acho que tudo tem que ser, assim, conversado, né? Não 100% presencial ou 100% remoto, mas tem que ter um mix ali, né? Aceitável, né? Total, equilíbrio total. E, Tomé, para quem não conhece o AgTech Garage, vamos explicar um pouquinho, pessoal, o que é o ecossistema, quantas corporates estão lá dentro, quantas startups fazem parte desse processo, quantas pessoas trabalham lá dentro. Acho que é importante para mostrar o quão grande é e o quão importante é para todo esse ecossistema de agro. A proposição de valor para o corporate hoje se mudou durante esses anos e o que é hoje, né? Exatamente. É verdade. Então hoje a gente fala que é uma comunidade de mais em torno de 80 corporates, e é legal porque envolve toda a cadeia do agro, do campo à mesa, tem a indústria financeira está lá, a indústria de food, insumos, máquina... enfim, tá todo mundo lá dentro que tem uma diversidade muito bacana. Já são mais de 1.000 startups na plataforma. A gente tem um modelo pro empreendedor, né? Dele poder estar participando do hub dentro da nossa plataforma, que é a comunidade virtual. São mais de 1.015% dessas startups são de fora do Brasil. Legal. Tá espalhado, assim, a gente vê, se a gente plotar isso no mapa, tem startups aí em todos os continentes. América Latina mais, né? Tem empresas que não são tão óbvias que está dentro do agro, né? Também. Exatamente. Eu acho que tem o papel do hub alumínio, né? Tem umas empresas assim o Shell não entrou agora. Capital, enfim. E tem um papel do hub de abrir as portas do agro para quem não é do agro, né? Então existe essa dificuldade de... E a gente fala, muitos dos desafios que o agro vai enfrentar precisa de um know-how tecnológico que não vai ser de alguém do agro que vai ser criado, né? Mas como é que a gente pega essas mentes brilhantes e faz aí boas-vindas ao agro? Aqui estão os problemas, que estão aqui as pessoas que podem ser teus parceiros.
Isso tem um papel importante. Mas então, são mais de 1.000 startups, tem uma parte delas que estão como membership, que aí já começa a ter um time que atende, que tem uma proposta de valor envolvida. E isso é muito legal também, né? Porque a gente conecta, tem startups do Brasil inteiro e de fora. Isso também diminui uma barreira daquela história antiga que tinha, assim, pô, você quer empreender no agro, ou quer empreender, vai para São Paulo, né? Lá tá os investidores, lá tá os corpos, lá tá o ecossistema. E a gente vê que hoje não precisa ser assim, né? Se tiver a gente tem empreendedor de várias partes do Brasil que ele se conecta lá e ele tem acesso aos investidores dos melhores, os corporates dos melhores, mentorias das melhores, oportunidades de negócio das melhores. Então, diminui um pouco, tira essas barreiras para quem quer empreender, gerando valor para as comunidades locais. E aí, do ponto de vista de corpo, são esses 80, né, com a geração de valor bem robusta, no sentido de... hoje evoluiu muito, né? Você perguntou, né, Kieran, como é que é isso? No início era uma proposta de valor, vamos entender como é que funciona, vamos conectar com algumas startups. Já tinha ali uma questão de cultura que tinha que ser ajustada. Mas a gente viu esses corporates amadurecendo ao longo desses 5, 6 anos, entendendo o potencial que isso tem, para além de uma área de negócio que quer desenvolver um produto novo ou resolver um desafio para um produto ou serviço que ele já tem. Mas, como é que ele se comunica de uma forma diferente ou traz um relacionamento diferente com o cliente usando de inovação? Sim. E o papel das pessoas nisso tudo, né? Atrair, reter talentos. Então, as empresas que estão na liderança, elas já constroem uma governança corporativa para falar de inovação aberta, envolvendo as diversas áreas da empresa, né? E tendo KPIs para isso, gestão, né? Gestão da inovação. Então, a gente ajuda nessa estruturação de toda essa governança, dessa gestão, como é que a gente vai metrificar o retorno sobre isso, e aí, como é que você vai aculturar para fazer isso acontecer. Então, para todas as áreas da empresa, a gente tem iniciativa, uma delas muito legal e bem característica de um hub como o nosso, que é o Agitec Garage para produtores, né? Agitec Garage for Farmers. Que a gente junta grupo de farmers para entender dores. Então, é uma forma de se relacionar com ele de uma forma diferente, sem aquele viés de, pô, eu vou te dar isso porque eu tenho um produto que é interessante que você use, mas é um papel genuíno da empresa de vamos trazer valor para eles, entendê-los. O Agitec Garage faz todo esse meio de campo e no final a gente vê realmente tecnologia sendo adotada, sendo escalada, bom para o empreendedor, bom para o corporate que está envolvido. Então, realmente, isso subiu para um nível de ter que ter soluções diferentes, customizadas, com nível de profissionalismo, porque as empresas começaram a se preparar, colocar gente boa para liderar esse movimento, que entende do que pode ser feito. Então, do nosso lado também, a gente tem que crescer, amadurecer para suportar essas novas exigências, né? E foi muito legal, porque durante esses 5, 6 anos a gente crescemos junto, né? Sim. A gente ajudou os corporates nos ajudaram a criar toda essa dinâmica, essa maturidade. Criou uma nova vertical dentro das companhias, né? Dentro das corporações. Porque antes era pega uma pessoa do marketing, põe lá como inovação, mas não era uma coisa séria, né? Pega qualquer um. Pega coisa aí, pode fazer isso aí. Pega o estagiário e coloca ele, é de inovação aí. Não, mas e hoje para suportar todas essas estruturas e todos esses programas, Tomé, quantas pessoas trabalham na Agtech hoje? Hoje são mais de 60 pessoas. Mais de 60 pessoas trabalham diretamente com isso. E é um exemplo legal, porque é incrível, mas ainda tem gente que está distante, olha e acha que o Hub é um espaço, né? E aí eu falo, gente, se fosse um espaço, tinha 6, não tinha 60 pessoas. Tem muita... Aí o cara começa a imaginar, mas poxa, deve ter outras coisas acontecendo aqui, né? E de fato, hoje também a gente está com o Moon Hub em Uberaba, né? Um modelo super bacana. Então também é uma super estrutura. E aí a gente validando teses, né? Do quanto está perto, né? Fisicamente, conhecer a realidade, a local, as especificidades, as fortalezas, né? Uberaba tem um ambiente muito, muito bacana de agro, também facilita para que a gente esteja mais perto de outras regiões. E aí a gente tem que coordenar tudo isso, né? Legal, muito legal. E você falou o negócio de estar em São Paulo e tal, acho que até o Nicolas Lória, que veio aqui da Corteva, falou um negócio interessante que eu lembrei aqui você falando, foi as startups foram as primeiras empresas, o primeiro segmento do mercado que conseguiu tirar
as linhas dos mapas, né? Tirar essas barreiras, né, de conexão, né? Porque antes os protocolos, eles faziam com que a gente entendesse essas linhas imaginárias dos mapas como uma barreira, né? Então acho que você comentou de Piracicaba ser um polo onde consiga fazer negócio, onde tem conexão com investidores. Acho que foi um pouco disso que aconteceu durante esse período de tempo aí de descoberta também, né? E acho que vem corroborar para que todo mundo consiga fazer os negócios. Eu lembro outra analogia que você falou na época da pandemia, era de como as pessoas assistem futebol, né? Ou pode ir no jogo fisicamente, ou pode assistir no TV, ou não lembro, tinha outra, mas tinha várias formas e várias experiências, mas o foco era o mesmo, mas não é porque você não está fisicamente lá no jogo que você não pode torcer, exatamente, ou aprender. A analogia era as pessoas que vão para o jogo, elas querem ter uma experiência, né, vibrante, 100% físico, ali se encontrando, mas tem as pessoas que assistem em casa sozinha na TV, 100% digital, né? Sim. Mas a maior parte das pessoas estão nos bares, né? Onde você assiste na TV, mas você tá junto com a turma ali interagindo, né? Então, tomando algum... Foi alguma das experiências que a gente pilotou lá no Hub de ter eventos onde o palestrante não necessariamente precisava estar local, né? Mas você tinha ali sendo transmitido, mas você tinha rodas de conversas locais, né? A gente simulando o ambiente do bar para conhecimento, né? E outra ideia que vocês criaram, que eu achei bem interessante, era que não era sobre o espaço, né? Era sobre conteúdo. Tinha muitos hubs aparecendo em todo lugar, mas não tinha comunidade, não tinha conteúdo. E essa ideia do flagship, né? Se você quiser explicar um pouco sobre como esse modelo funciona, né? Foi assim, teve uma época ali, um pouco antes da pandemia, que começou a surgir muito hub, né? Eu lembro que um jornalista veio fazer uma matéria, falou assim, Tomé, a gente está fazendo uma matéria sobre hubs de inovação no agro, e a gente mapeou mais de 20, o que você acha disso? Eu falei assim, depende do que você considera que é um hub, né? Se for um ambiente bonito, deve ter até mais, tá? Procura o que você acha, né? A matéria não saiu, né? Não, mas a gente percebeu em St. Louis, muito prédio, mas vazio, não tinha gente, né? Exatamente, então tem ali, cada vez mais, né? Práticas profissionais, conteúdo, interações que são provocadas, né? E a gente tem, então, esse modelo que a gente chama do flagship, de vamos levar a experiência do Hub para outros ambientes, né? A gente chegou a fazer alguns testes e tá para sair alguns projetos com esse modelo aí. Terminou que a gente começou a pensar sobre isso no caso da Ubifol em Uberaba, e o negócio tomou uma proporção bem maior do que a gente considera que pode ser um flag, né? Então, virou nada resiste ao mercado, né? Tinha o flag, o campus era o... O campus, como é hoje, né? No Logitech Garage. O flag seria a experiência do Logitech Garage em outros ambientes, né? Lugar. Em outros hubs. Ou em outros co-works. Em outros hubs. Hoje a gente até acredita que a gente pode ter hubs de uma única empresa, mas o propósito é diferente. Quando você está falando muito de aculturar a empresa, criar uma experiência diferente para o funcionário e para algum stakeholder específico, como cliente, etc. E nisso a gente pode colaborar. Mas um papel diferente de um hub como um campus, por exemplo. Que vai ajudar no protocolo de contratação de startups, que é diferente do protocolo de contratação de produtos normais, é isso, mais ou menos? Também, né? A gente pode desde assumir toda uma área de inovação da empresa, ajudando em construir os processos, estar ali operacionalizando no dia a dia, mas também muita questão de experiências. O que é que o ambiente vai proporcionar, né? As experiências, né? Seja para o colaborador, para alguns stakeholders específicos. Entendi. Mas a gente não acredita que um hub de uma única empresa pode ser um ambiente para uma startup residir. Ali, talvez durante um período de tempo, para um projeto com ela, né? Mas não é esse o propósito. Então, tem que analisar muito bem assim, qual é o propósito, e aí dá para se criar assim, um modelo vencedor, entendendo o propósito e com muito know-how por cima. E vamos chegar no ponto da PwC entrando dentro da Agtech Garage. Como que aconteceu esse namoro que se transformou num casamento aí recentemente? Perfeito. Acho que foi um momento também bem interessante.
a gente estava começando a cogitar ali uma captação para crescer. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né? O agro vai precisar de tecnologia, já se usa muito, mas para além. E não tem outra forma de desenvolver. O processo de como essa tecnologia vai ser desenvolvida é com colaboração. Ainda há muito para aperfeiçoar nessas interações, como elas acontecem, mas é uma atividade importante, né? Que a gente consiga suprir o agro e provocar o agro para que isso cresça, essa prática, esse mindset de colaboração. Então a gente estava ali com a responsabilidade de realmente fazer isso crescer para poder impactar ainda mais o agro. E percebendo também que isso é algo cada vez mais profissional, não daria para tratar de uma forma que não seja esse alto nível. A PwC já estava com a gente já há 2 anos participando, entendendo, e foi um dos primeiros. A gente praticamente não fez roadshow, né? A primeira conversa informal que a gente teve de o Hub está crescendo, vamos buscar um investidor, dali já, por que não, né? E aí a lógica é uma complementariedade, né, de como a gente pode suportar os corporates na sua jornada de inovação. A gente também tem pensado muito em modelos que a gente possa oferecer para startup, mas como isso pode ser feito, adotando tecnologia. Mas imagina que muitas empresas chegavam no Hub querendo participar, mas não tinham uma visão clara de onde é que eles poderiam chegar, a estratégia, né? Sim. Como é que você faz inovação sem estratégia, né? E assim, não é simples, vocês podem imaginar, parar para falar com uma grande empresa e imaginar como é que ela vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, montar uma estratégia de business. Então a gente, humildemente, não se metia nisso, né? A gente fala, quer fazer uma estratégia de inovação, a gente fala, né? Como é que você, estratégia como é que de você business, pode, de roadmap? Não. Mas a gente tem na PwC a Strategy, que é um braço e faz isso, né? Então a gente começou a olhar, poxa, dá pra gente se complementar muito, né? A gente tá muito no core da inovação aberta, que é algo novo. E aí também a PwC olhou e falou, poxa, isso aqui vocês fazem de uma forma diferente, com muita competência, então vamos somar, né? Então a gente consegue hoje olhar desde incentivos fiscais para inovação, tecnologia, cibersegurança, tudo coisas que... Tem muita coisa dentro da PwC que toca a inovação e complementa a forma como a gente pode ajudar todo mundo que está no Hub, né? Sim. Então, isso sinaliza para o mercado esse nível profissional que o sistema alcançou, né? De ter empresa como a PwC. E foi um case para a PwC no mundo, né? A PwC no Brasil, a PwC tem indústrias prioritárias no mundo inteiro, né? Então, no Brasil, o único país que tem agro como indústria prioritária é o Brasil. Isso significa que o Brasil investe para ter profissionais especializados, práticas, entendimento, práticas que suportam o agro e ser demandado globalmente, né? Então, você tem dos Estados Unidos fazendo um projeto de agro, ele vai pensar no Brasil como o Brasil poderia complementar e suportar ele e estar junto em projetos globais para agro, né? Então, já existia na PwC a indústria prioritária, que é única no mundo. Já existia o Centro de Excelência de Agro, algumas pessoas focadas nisso, que era os nossos focais points quando a gente estava com a PwC e a Agritech Garage na relação. Então foi, né, um casamento aí muito bacana, que soma muito aí pro e foi PwC Brasil, né? PwC Brasil. Uma pergunta na época, a gente recebeu muito ligações de pessoas com hubs lá fora, Argentina, México, e todo mundo animado, agora a gente pode ser comprado. Então, acho as pessoas imaginarem, primeiro foi uma surpresa, né? Como que compra um hub, né? Mas se eles não pensarem que um hub era uma empresa que cresceu, um startup que nem um startup, né? Foi muito legal esse anúncio aí, realmente pegou... Foi muito surpresa para muita gente, né? Porque até hoje eu tenho dificuldade de explicar o Agritech Garage para os nossos amigos, né? Se você sentar... Não, porque as pessoas imaginam que era uma agora. coisa... podcast agora, né, meu? O cara passa na frente do Agritech Garage e fala, pô, é que vocês alugam um saco. Dá vontade de falar, é isso mesmo, tá, nós temos que discutir e tal, apresentar. Mas é isso, e aí muito menos assim, pô, mas PwC, por quê, né? Muita gente olha a PwC como auditoria, né? Mas 60% do business da PwC no Brasil já não é auditoria, é consulting, né? Então, quando
começa a entender e analisar, tem total sentido, né? Assim, sinergia absurda. Acho que às vezes quando a gente olha para a PwC, acho que o discurso é sempre, a gente olha, essa empresa foi auditada pela PwC e nunca olhando pelo aspecto de consultoria, né? Então a gente sempre olha pelo lado da auditoria. Então acho que é um pouco do passado que eles carregam, né? Então uma marca muito forte nesse segmento. Né? E o Hub, as pessoas pensam muito nisso na parte de infraestrutura, né? Física. Eles não pensam que o valor real é serviços, né? É tipo uma consultoria também. Exatamente. Aí se complementa, então... mas a conexão é um serviço, né? Hoje, se você pegar e fazer um matching de uma startup do AgTech Garage com a AirLab para fazer investimento, é um serviço. É um serviço, porque tem que ser... No final do dia, as empresas, num primeiro momento... eu escutei isso, né? Até em conversa com o fundo, mas assim... Eu falou, eu me dei o luxo de conversar com 60 empresas, mas eu fiz isso no início porque eu estava a fim de aprender, não quero mais. Eu quero falar com as 5 melhores. Então, corporate, mesmas coisas. Em algum momento, vamos conversar com todo mundo, vamos ver todo mundo. Chega uma hora que você fala, não tenho tempo. Eu tenho uma prática, tenho uma gestão, me põe as 3 principais aqui. Então, assim, aí você tem que ter um alinhamento de expectativa absurdo, porque também... Você cansa o empreendedor, né? Se você não faz da forma bem feita, o empreendedor até escuta uma vez, escuta 2 vezes. Na terceira ele fala assim, cara, eu não tenho tempo a perder, né? Então a gente tem um compromisso muito forte, e eu acho que a gente criou essa reputação com o empreendedor, né? De quando a gente entra em contato com ele, porque a gente entende que tem uma oportunidade, ele dá atenção, né? Manda os materiais, participe e tal, porque tem que ter todo esse cuidado, esse alinhamento, para no final dar certo, né? Muita gente fala assim, não deu certo, mas não deu certo por quê, né? Falta de alinhamento total, né? Você já tem que entrar numa conversa sabendo se você quer algo pronto, qual é a maturidade, se você está disponível para co-criar, se você está disponível para investir, porque aí você já faz todo um alinhamento de expectativa que garante o maior sucesso nessas conexões, né? Então... E hoje vocês têm um parceiro para investimento que fica parceria dentro da AgTech Garage, que você tem esse direcionamento e essa conexão? A gente tem uma rede de investidores que, na natureza do Hub, a gente termina atraindo muito, e a gente termina que com alguns que tem um foco maior em agro, a gente termina tendo um relacionamento mais próximo, que é o caso do próprio Kieran, que está aqui com a The Yield Lab, né? A gente conversou muito desde o início, né, Kieran? Sim. Então a gente tem uma parceria institucional formalizada, então esse tema de investimento ele faz parte dessa jornada de inovação aberta, né? Sim. Então a gente viu o surgimento dos CVCs, a gente viu os próprios corporates buscando mais perfil de CVC no seu portfólio de investidores. Então a gente sempre fala que também o executivo ele tem muito a aprender com esse mindset do investidor, né? Como analisar, como correr um risco, como criar uma tese, isso faz parte de uma estratégia. Então a gente tem que estar promovendo que os investidores sejam próximos para ter todo esse contexto de aprendizado, né? Eu acho que é um papel fundamental no ecossistema. Então temos sim alguns fundos, outros mais próximos participando mais ativamente de várias atividades, né? É uma indústria que está mudando bastante no sentido de que hoje tem produtores que investem, fundos especializados, tudo mais. Hoje está todo mundo meio antenado, na verdade, né? Acho que tem uma procura muito grande para pertencer dentro do ecossistema, né? Porque não é um negócio simples, não é um fácil entendimento, que nem você falou, não é fácil explicar para meus amigos o que é um hub, o que é o AgTech Garage, mas eu acho que tem muita busca por conhecer e pertencer a esse ecossistema. E você termina que hoje você tem mais opções como empreendedor, né? Sim. E aí os bons vão cada vez mais escolher, né? Então, como construir esse relacionamento, né? Não é só porque você tem o cheque que você vai lá e gostei de você. A gente ouve muito empreendedor vindo buscar validação, né? Tomé, estamos numa captação, tem fundo X, Y, Z, quais são outros empreendedores que captaram, como é que é a relação de vocês? Os caras bons, eles se cercam para escolher. E aí, a reputação que o fundo tem, o relacionamento. Eu queria saber disso melhor que eu, né? Os caras pegam um rating, precisa ir construir. Né? Não precisa ir construir, não só com o hub, né? Mas de uma forma geral, né? Se pegar antigamente, o fundo não participava, não
promovia evento, não fazia podcast, tudo isso você vai criando uma relação com o empreendedor, uma reputação que hoje é importante para o fundo. No agro acho que é muito importante esse hands-on, né, de participar dentro. A gente fala que a gente tem 3 tipos de investidor dentro do nosso fundo. É o cara financeiro, que é Faria Lima, ele quer por dinheiro, ele não quer saber dos problemas, ele quer só o retorno. Tem o cara estratégico, que é empresas dentro da cadeia agrícola, que eles querem saber o que está acontecendo. Então, eles têm outra motivação. E o cara hoje, que está crescendo mais, é a parte de impacto. Quem está entrando para ter uma visibilidade sobre impacto, ESG, como mensurar isso, como monitorar isso. Então, o startup que está entrando no fundo, ele tem que saber como é que esse fundo é puramente financeiro, então não vai ter hands-on. Se tem um parte que é investidor no fundo que é estratégico, então ele sabe que vai ter muita interação com esse investidor. Vai ter POC, vai ter porque os caras estão lá para aprender e vai ter um fit. E no parte de impacto agora acho que esse é para todo mundo, né? Porque tudo tem impacto hoje. Então o agro mais ainda. Então acho que esse você tem que olhar o perfil do fundo e quem são os investidores no fundo. Mais importante do que o gestor até. E você, startup de impacto que está assistindo esse programa aqui, eu vou colocar um link para que vocês possam se cadastrar e tentar capturar os dólares do Kiran aqui, que ele colocou hoje no Valor Econômico, saiu lá que ele captou 30 milhões de dólares, então se cadastre aqui para tentar capturar o dólar do Kiran. É isso aí. Que ele tá com o dólar disponível aqui para colocar nas startups aí. Eu acho que tem que participar e tem que estar conectando nesse processo, acho que é super importante. É muito do que o Tomé explicou pra gente aqui, né? Acho que com certeza. É o que a gente estava falando hoje, eu e o Kiran, né? Esse mercado é um mercado de conexão, de relacionamento, tem que estar envolvido, tem que estar próximo, né? Acho que não é isso que vai fazer com que... É o que você acabou de falar, fundo fazendo evento, fazendo podcast, porque quer se relacionar melhor com o investidor, quer se relacionar melhor com quem vai ser investido, né? Então acho que é um aprendizado constante do nosso lado aqui, né? Total. Se vir falar com o Kiran, vem preparado. A critério a regra é difícil, alta, né? mas se convencer, tá dentro dos principais fundos aí do agro no Brasil. A gente gosta de ter relacionamento com todo mundo, porque a gente fala que investimos em 1% do que a gente olha, né? A gente já mapeou 2.000 startups, investimos em 20%, mas aquela outra 99%, ele tem um valor também para nossos investidores do fundo, né? Que às vezes não é um bom fit para o fundo, por causa do prazo do fundo ou o modelo, mas esses 99%, às vezes, ele tem um fit com um investidor no fundo que pode agregar algum valor, resolver alguma problema. Então, a gente faz um matchmaking. Mesmo não investindo, a gente gosta de ter esse relacionamento com os startups. Então... Aí outra coisa, não é porque você não investiu agora que o cara não pode pivotar. Sim, exatamente. Ou evoluir, ou mudar o modelo. O Tomé pivotou quantas vezes aí para acertar? Todo mundo. Até esqueci, né? Todo mundo. Eu acho que todo mundo tem esse processo, né? O Tomé, eu tô curioso aqui. Qual que foi a experiência mais pancada que você passou durante essa construção? Que você pode abrir pra gente? Pô... Vai ter que pensar tem que pensar, né? Mas foram momentos assim muito, muito interessantes, assim, de cara, ou vai ou racha, né? Quase desistiu alguma vez? Não, desistir não. A gente falou, bom, se não for por aqui, vai ser por aqui, né? Então, o momento que a gente foi ali negociar com a Água Santa para construir o hub como ele é hoje lá em 2019... porque não ia ser Água Santa. Eu lembro nessa época, não esse veio da última hora, né? A gente estava buscando investidor, e aí veio a Água Santa, e a gente hoje tem foi fundamental também, né? Foi muito legal pro hub, pro bairro, mas a gente tem alguns momentos de negociação ali que você, as condições é essa, né? E é muito legal. Eu posso até contar um pouquinho mais dessa história, porque foi assim, a gente estava negociando e obviamente a gente bootstrapping, tem ali uma situação normal para um build-suit, né? Mas um build-suit tem uma multa gigante, a gente não os caras não iam pôr isso na mesa pra gente assinar, né? Então foi um contrato bem suave, assim, de parceria, porque eles entenderam que seria bom pro bairro, né? Aí eu falei assim, mas aí eles queriam um commitment, né? Põe alguma coisa aí pra mostrar que você vai estar com commitment, né?
E aí esse valor era um pouco alto no momento, né? Aí eu tive que conversar com ele, a conversa foi bem objetiva, né? Eu falei assim, olha, vocês querem ganhar dinheiro? É só dinheiro? Então faz o coworking, enche de gente da Raiz. A Raiz nessa época estava bombando de gente ali, tendo demanda. Então eles poderiam pegar aquele elemento do garagem inteiro, fazer um coworking e alugar inteiro para a Raiz. E tá garantido 10 anos de build-to-suit. É dinheiro, é isso, né? Falei, bom, se for isso, cara, faz. Aí dei uma provocadinha também, né? Falei assim, aí muda o nome do bairro, né? Põe Raiz em City, porque só vai ter gente da Raiz aqui, né? Mas aí eu falei pra ele, agora, ó, é o seguinte, se for... E aí eu falei assim, aí também você não precisa de mim, né, meu? Qualquer um opera um pouco. Faz isso, né? Então faz, tá tudo certo. Mas se a ideia é trazer um projeto estratégico pro bairro, para trazer diversidade ao nível das empresas que a gente tá falando, aí eu falei assim, aí desculpa, cara, não tem outro parceiro não. É a gente mesmo. Mas teu parceiro não tem grana, né? Mas também não deveria ser um problema, né? Aí foi quando o pessoal realmente falou, não, veja aí o mínimo, mas a gente vai pra frente porque realmente é estratégico, a gente quer diversidade. E foi o que aconteceu. Hoje tem outros prédios surgindo deles, movimentando super o bairro. A gente agora em outubro vai fazer um super evento tipo Summit, cara, vai trazer um reconhecimento para esse Vale do Piracicaba animal, assim, então tá todo mundo feliz, né? Mas teve momentos difíceis ali de, cara, ou vai ou racha. Depois a gente começou a crescer, aí você começa a montar uma governança, montamos um conselho externo, já tinha ali como é que alinhar essa visão de founders, né, para o negócio. Pô, aprendemos um monte, começamos a construir um acordo de founders, que no final a gente não assinou, não deu tempo. Foi momentos de aprendizados, assim, de realmente amadurecer nesse contexto. E a aquisição de talento foi um problema de achar pessoas? Hoje você tem 60, mas eles são tudo não, isso aí... não, a gente tem bastante gente de Piracicaba, mas tem gente do Brasil inteiro, cara, assim, formado no Paraná. Legal. Outras regiões, e assim, a gente foi uma escola, né? Até hoje, né? Se um corporate vai buscar um profissional de inovação aberta, já não tem muitos disponíveis, é algo super novo. Então, assim, a gente fala, é engenheiro, tem alguns, né, comunicativo, né, gosta de pesquisar, a gente dava uma olhada assim em alguns elementos e formava. A gente formou assim, tinha um processo muito bacana de, né, entrar como estágio e a gente valorizar o estágio, formar essa turma. E assim, para o time inteiro foi uma oportunidade gigante, está sendo uma oportunidade gigante, né? Porque também depois passar para um novo contexto agora, para o PwC também é uma maturidade bem interessante. Mas assim, essa turma cresceu rápido, né, meu? Quem aprendia rápido, cresceu rápido, porque o nível de exposição, de interação com o C-Level é muito legal. Assim, o Hub, a natureza dele atrai talento, né? Eu falo que assim, tinha muita gente que, tava pensando em estagiar ali na empresa X, de repente eu tô ajudando a estratégia de inovação dela com a questão do C-Level, assim... Você entrava por outra porta na atividade. Você chuta a porta, né? Chuta a porta, né? Não é diferente, né? Então é muito legal, assim, o Hub como empresa tem muitos elementos de uma nova economia que traz uma competitividade bem interessante, cara, para atração de talento. Você acaba perdendo muito talento para os corporates ou tem algum contrato? Cara, é pouquíssimo. Não, a gente não temos. Acontece... Já aconteceu com corporate, acontece muito com startup. E são poucos. Natural, né? Já aconteceu de gente de vir de startup para o nosso time. E a gente trata isso super bem. É um ambiente colaborativo. Cada um pode pegar ali às vezes eu acho que é natural. E também tem que ter oportunidade. Eu acho que isso ajuda no conhecimento de todo mundo, né? Eu acho que assim, você tem que ter competência para valorizar o teu talento e reter, né? Termina que aqueles que saem, que foi o que aconteceu até agora, sai um outro, ok ter saído. Mas a gente tem tido sucesso em, cara,
ter um engajamento absurdo de quem a gente vê que realmente está ali para fazer a diferença, né? Que nem a outra startup que falou pra gente, né? O meu CTO saiu, ele foi pra NASA. Falei, pô, também, cara, então, pode deixar tudo tranquilo, né, cara? Pode ir tranquilo, não vou ficar brigando, né? O cara foi pra NASA, meu. Pessoal, esse podcast é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Pra gente ir finalizando aqui, Tomé, que a gente já tá quase 1 hora, chegando a 1 hora, né, PH? Tá chegando a 1 hora. Só uma indicação de onde você consome conteúdo, informação, se você tem algum lugar específico. A gente falava sempre livro, né? Mas a gente sabe hoje que tem várias formas de você adquirir conhecimento. Onde que você consome? Cara, isso aí, sem dúvida alguma, a forma que eu mais aprendo é conversando com o empreendedor. A gente fala assim, o Hub no final do dia é uma grande escola, porque tudo que está acontecendo ali é fronteira, né? Então, o fato de você estar ali conversando com os empreendedores, você tem muito aprendizado nisso, né? Conversando também com os corporates. Então, assim, hoje já tem encontros no Agritech Garage que eu não precisaria participar, mas eu faço questão de participar para estar ali aprendendo, né? Sim. Não mais por estar entregando um serviço que tem que ser qualidade, o time já domina isso. Então, mas eu faço questão, esse aqui vai ser... Eu tento mensurar isso no mês, assim, quais foram as oportunidades de aprendizagem que eu me inseri esse mês. Então, aquele evento, aquela reunião, aquele toque com o empreendedor. É o lifelong learning, né? É aprender com quem está fazendo na fronteira, e o Hub proporciona muito isso, né? Um dos fatores também pelo qual a gente consegue reter talentos. Você está ali, você está sendo valorizado, você está na fronteira o tempo todo, né? Então, hoje eu reservo tempo para me inserir em oportunidades de aprendizagem pensadas. Às vezes, se eu pensar que eu preciso estudar um pouco mais de um tema, como aconteceu outro dia, vou me aprofundar um pouquinho nessa questão do carbono. Chamei um produtor que conhecia sobre carbono, falou, vem aqui, vamos bater um papo com o BR Carbon, e eu quero estar junto, quero ver uma conversa de vocês aí, porque eu quero aprender. Então, é uma oportunidade gigantesca, né? Assim, você tem acesso a qualquer especialista em qualquer área, né? Igual que vou comprar um livro, não, vou chamar o produtor e vou falar, cara, meia hora de bate-papo. Conhece aqui, vê se esse cara tá fazendo negócio, se o negócio dele é bom, por que não é e tal, e aí, meu... Legal. Muito bom, Tomé. Tomé, muito obrigado por participar do nosso episódio, cara. Eu sei que demorou pra gente conseguir conciliar aí, mas valeu muito a pena. Gostaria de agradecer aqui, se você quiser deixar seus contatos para que as pessoas possam entrar em contato contigo, possam falar, possam fazer essa troca de conhecimento que você acabou de conversar. Eu, logicamente, vou marcar você no Instagram, no LinkedIn, em todas as suas redes sociais ali, mas é sempre legal se você quiser deixar um recado também para quem está empreendendo, que eu acho que é super válido. Não, super bacana, eu super agradeço aí o convite, que bom que deu certo. Contato principal é LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn, às vezes eu não estou postando, mas eu estou vendo mensagem todo dia, ali de quem entra em contato, aceitando a turma. Acho que hoje é a melhor forma, assim, até para não se perder, né? Sim. Você se conecta ali e tal. Manda uma mensagenzinha. E para o empreendedor, eu acho que outro dia eu tive assim, a gente chamou um empreendedor para dar uma palestra para outros empreendedores, e eu percebi que ele estava com um discurso pouco atualizado. A gente tende a imaginar que o corporate é que está desatualizado, né? Mas a gente tá acontecendo tanta coisa que o empreendedor ele também precisa se atualizar, não é mais aquela história de meu corporate vai vir e vai matar a minha startup. Isso é coisa de 5, 10 anos atrás, né? Então, óbvio, tem empresas que é aquela história, né? O futuro ele já existe, só não está bem distribuído, né? Mas assim, para empreender você tem que estar na fronteira. Então você tem que estar, né, nas melhores práticas de fronteira. Empresas que estão na fronteira já não estão fazendo isso. E você percebe que assim, cada vez mais, né? Essa interação com o estratégico pode ajudar, pode ser fundamental, né? No agro, então, que a gente fala de distribuição, de distância. B2B, cara, B2B. Então, o empreendedor, ele tem que ter essa humildade aí de estar aprendendo sempre, porque as regras do jogo, de novo, a garagem não é mais aquela isolada, meu amigo, é aquela da colaboração, saber fazer, né? Eu acho que a pior coisa é aquela cara que está no LinkedIn, no stealth. No stealth é no segredo ainda. Eu acho que hoje não existe um startup que cresce sozinha
no segredo. Você tem que interagir com seus futuros clientes sem medo de alguém roubar sua ideia, porque, que nem o Steve Blank fala, né? Nenhuma ideia sobrevive ao primeiro contato com o cliente. Então, cada vez que você tem uma ideia, legal, tem que trocar essa ideia com alguém, senão não vai evoluir. Né? E o Tomé acabou de dar um exemplo muito bom aqui. Ele falou assim, cara, esse negócio, essa ideia é de 5 anos atrás. Então, assim, a questão de relação com o tempo nosso mudou muito. Cara, 5 anos atrás não é nada. Mas, assim, antigamente eu falava, isso aqui era coisa de 30 anos atrás. Então, a questão de relação com o tempo mudou muito. A gente tem que estar constantemente nesse ambiente que a gente está. Então, inteligência artificial agora acelerou tudo. Né? E acho que é o ponto que ele falou. Tipo, esse negócio é de 5 anos atrás. 5 anos atrás não é nada dentro do tempo, espaço de vida que a gente tem no mundo, no planeta, né? Mas em relação a você se atualizar, em relação a você se conhecer e se conectar, é muito tempo. Você não lembra de quem você conheceu há 5 anos atrás. Porque tem tanta gente passando pela sua roda de relacionamento que é impossível acontecer. Sem dúvida. A gente fala que é uma nova dinâmica, porque é dinâmico mesmo. É dinâmico, então, exatamente. Tem que estar se inserindo. Então é fundamental aí para o empreendedor. Legal. Muito obrigado, Tomé. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus ouvintes aqui, amigos. E aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram rural.ventures e na sua plataforma de podcast preferida. Até a próxima semana, pessoal. Valeu. Valeu, gente.